Olá, bom, hoje então vamos a mais um vídeo de lista. Dessa vez eu vou indicar pra vocês 10 contos. O último vídeo de listas, gente, já faz um tempinho aqui no canal, foi um em que eu comentei com vocês 10 biografias. Eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo também. Voltemos aos contos, não é mesmo? Eu já fiz alguns vídeos desses indicando contos aqui no canal. Eu tenho um projetinho pessoal de fazer mini resenhas dos contos, né, conforme eu for lendo, lá no blog do canal. O link pro blog tá sempre na descrição do vídeo. E assim, a maioria desses contos que eu vou indicar hoje pra vocês já tem postagem lá. Quando tiver, os links estarão na descrição. E para os que ainda não tem post no blog, em breve eles aparecerão por lá também, certo? Então vamos começar por um que eu tenho certeza que tem post lá. Esse aqui eu já li faz um tempinho, que é o A Cidade Sem Nome, do H.P. Lovecraft. Esse conto eu encontrei nessa coletânea aqui. Espero que esteja dando pra vocês verem a capinha aí direitinho. O que acontece, gente? Essa coletânea, eu vou deixar o link lá embaixo também na descrição, se chama H.P. Lovecraft The Collection. Então o que acontece? Eu procurei desesperadamente na Amazon brasileira e nas Amazons gringas também um e-book contendo a obra completa do H.P. Lovecraft. Existem vários, mas se você parar para ler os comentários, né, que o pessoal coloca nas páginas desses livros na Amazon, vocês vão ver que na verdade tá sempre faltando alguma coisa nessas coletâneas. Então essa aqui eu achei bem honesta, né? Ela não se propõe a ser a obra completa, né? O subtítulo, né, como eu mostrei pra vocês ali, é só The Collection. E lendo os comentários eu descobri que essa aqui é provavelmente a coletânea mais completa da obra dele que vocês vão encontrar por aí. Por que é tão difícil coletar toda a obra dele? Bem, aparentemente ele escrevia em trocentas revistas, fanzines, revistas independentes, coisas do tipo. Muitas vezes ele usava pseudônimos, então é bem complicado realmente. E outra coisa interessante a respeito dessa coletânea aqui é que ela está em ordem cronológica. Então, aparentemente, o A Cidade Sem Nome é uma de suas primeiras obras publicadas, inclusive é considerada a primeira obra que vai dar origem ali àquela mitologia toda envolvendo aquilo lá que eu passei minha vida inteira chamando de Chulo, mas eu aprendi há pouco tempo que o certo é Cthulhu. Enfim, eu sou bem novata na leitura de Lovecraft, vocês sabem, né? Vocês que acompanham aí o canal já há bastante tempo, sabem inclusive que eu não estou com a menor pressa, mas enfim, esse conto, A Cidade Sem Nome, é espetacular. Ele vai contar então a história em primeira pessoa, né? Então esse cara está fazendo uma viagem pelo deserto e aí durante essa viagem ele vai se deparar então com uma cidade perdida, né? Aparentemente abandonada há muitos e muitos anos, né? É a tal da Cidade Sem Nome e essa é uma cidade que ninguém deveria conhecer, né? Ele vai dizer qualquer coisa do tipo, nenhum homem deveria se atrever a conhecê-la. Mas tudo bem, o que esse viajante vai fazer, minha gente? Ele vai adentrar os portões aí da Cidade Sem Nome. E aí ele vai entrar no que aparentemente são ali as ruínas de um templo antigo e eu não vou contar mais nada pra vocês. O que acontece dentro desse templo é um negócio espetacular. Então fica a dica aí pra vocês dessa coletânea bacana e desse conto espetacular que se você não conhece, minha gente, sério. Se vocês gostam aí desses contos de horror e tudo mais que eu apresento aqui no mês de outubro, geralmente, vocês vão gostar bastante desse conto, com certeza. O segundo conto que eu vou indicar hoje pra vocês é um conto do Tolstói, como não poderia deixar de ser, mesmo porque eu já tô aí há mais de um ano na luta pra leitura dos contos completos. Mentira, gente, luta nada. Tolstói é maravilhoso e a gente adora, enfim. O conto que eu vou indicar hoje pra vocês se chama Dois os Sardos. É um conto bastante interessante. Ele tá aqui no primeiro volume, né, dos contos completos. Não sei se me enganaram, mas me disseram que a Companhia das Letras está aí para lançar um box contendo esses livrinhos que saíam pela Kozak. Mas então, esse aqui é um conto sobre nostalgia. A gente vai acompanhar aqui duas gerações de os sardos. Então na primeira geração você tem um homem que é um gentleman. Então ele assim, além de ser um cavalheiro sensacional, um cara muito gente boa, todo mundo gostava muito dele, apreciava sua companhia e etc. Ele era uma pessoa muito correta e nananã. O filho dele, que é o segundo sardo, não vale o que come. Então, além da gente acompanhar essas duas gerações de os sardos, né, a gente vai acompanhar também as duas gerações de uma família de mulheres que são ali envolvidas de alguma forma com esses rapazes. Então a gente tem a mãe que conheceu esse primeiro sardo e que sente uma nostalgia danada porque realmente as pessoas eram muito mais cavalheiras na época dela e nananã, enquanto o filho dele não vale o que come. E o filho dele tenta se engraçar com a filha dessa mulher. E ele tem, assim, esse tonzinho, não vou dizer de melancolia, mas é de nostalgia mesmo, do próprio autor, né? Mostrando pra gente como os tempos antigos eram melhores do que os de hoje em dia. Aparentemente, diz a lenda que conforme você vai envelhecendo,
envelhecendo, você também vai dizer isso. Se é que já não diz, né? Ah, a música na minha época era muito melhor, as baladas eram muito melhores. Enfim, na nossa época tudo era melhor e esse aqui é um conto sobre isso. O próximo conto que eu vou mostrar pra vocês está, na verdade, nesse livro aqui, ó, do Kazuo Ishiguro, Os Resíduos do Dia. Já tem vídeo pra esse livro aqui no canal. Esse aqui, se eu não me engano, foi um dos primeiros Você Escolhe do ano. Esse foi o meu primeiro contato com o Kazuo Ishiguro. Eu já tinha visto o filme, né, Os Vestígios do Dia, que é um filme excelente. Inclusive esse é um caso de que, né, o filme é melhor do que o livro, na minha humilde opinião. Mas enfim, além dos Resíduos do Dia, essa edição aqui traz também um conto do Kazuo Ishiguro, intitulado Depois do Anoitecer, que é um conto, ele é aquele tipo de história que você não sabe exatamente se aquilo está acontecendo, se aquilo está acontecendo na cabeça do personagem. Você não sabe se na verdade ele morreu ou se ele está sonhando. É um conto muito esquisito. Então aqui a gente vai acompanhar a história desse senhorzinho que está voltando para a vila onde ele passou a infância, a juventude, enfim. E naquela época ele era um cara assim muito famoso, digamos assim, ali naquela vila. Ele fazia parte de um grupo que eram ali os líderes do lugar, então todo mundo admirava pra caramba aqueles rapazes e ele era o líder. Então ele volta pra lá e ele vai percebendo que a cidade tá muito esquisita, gente. Realmente a impressão que dá é que ele está passando pelo purgatório, ele tá pagando por alguma coisa, fazendo esse retorno pra lá, enfim, as pessoas não vão recebê-lo bem. E aí, conforme essas pessoas vão conversando com ele, a gente vai percebendo que existe uma mágoa muito grande dessas pessoas por conta, né, da partida desse rapaz e também pelo que ele fez. A gente nunca fica sabendo exatamente o que foi que ele fez pra desagradar essas pessoas, e a gente nunca fica sabendo se aquelas pessoas realmente estão ali ou não. O conto é interessantíssimo, e assim, olhando em retrospecto desse livro aqui, eu acho que eu gosto mais do conto do que do próprio livro. O livro não é ruim, não me entendam mal, traz ali toda a história do filme do Anthony Hopkins com eu ia dizer Emma Watson, Emma Thompson, mas enfim, que é um filme maravilhoso que se você ainda não viu, veja. E existe um ponto de contato aqui entre esse livro e esse conto, não é à toa que eles estão aqui no mesmo volume. Existe um momento de virada, tanto no filme, né, na história aqui do livro, quanto nesse conto, que se dá por conta de uma entrada num ônibus. E eu não vou contar mais nada, porque se você ainda não leu o livro, vocês precisam conhecer. Realmente a história é muito bonita, que o filme realmente é espetacular. E o conto é excelente, fica a dica aqui pra vocês. Nas postagens que eu coloco no blog sobre os livros, né, nas mini resenhas, eu sempre coloco também trechos dos contos. Então não deixem de conferir, tá? Outro conto que eu vou indicar pra vocês, dessa vez, é um do Ernest Hemingway. Eu li bastante Ernest Hemingway, aliás, os contos dele, né? Eu nunca li nenhum romance dele, durante as minhas aulas de literatura americana na pós-graduação. Já fazia uns aninhos aí que eu não mexia em nada dele, e eu peguei então esse primeiro volume de contos dele. Se eu não me engano, a editora Bertrand Brasil tem ali publicado todos os contos dele em 4 volumes. Este aqui é o primeiro deles e é o mais fininho de todos. O conto que eu vou indicar pra vocês é o que abre essa coletânea, que se chama então Lá no Michigan. O Hemingway tem um jeito de contar histórias em que ele vai, na verdade, contar ali cenas do cotidiano. Ele vai esmiuçando essas cenas. E a impressão que dá muitas vezes é de que está tudo ali, né? Os textos são bastante transparentes, né? Então não existe, assim, aquela coisa de, o que estará dizendo ali nas entrelinhas. Então, como não poderia deixar de ser, a gente tem aqui, então, um conto bastante simples. Aqui ele vai contar pra gente a história, essa história que se passa no Michigan, obviamente, em que você tem ali uma garota muito simples, que trabalha ali num restaurante e tudo mais, se apaixonando por um cara que é lenhador, se eu não me engano. Então essa história se passa numa vizinhança bem pequena, onde todos se conhecem, aquele tipo de coisa. E essa garota observa demais este homem, ela vai idealizando demais essa figura forte, né, enfim, máscula e tudo mais. Até que um belo dia ele percebe o interesse dessa moça por ele e resolve, né, não vou dizer se aproveitar, mas ele vai até lá. E aí você tem 2 desfechos possíveis aqui pra essa história, né? Ou vai dar tudo certo e eles serão felizes para sempre, ou vai acontecer alguma coisa muito errada ali durante esse primeiro encontro, digamos assim, entre este homem e esta mocinha. Não vou contar pra vocês como é que a história se desenrola, mas é aquilo. Como eu disse pra vocês, é uma cena aparentemente cotidiana, contada com um vocabulário muito tranquilo, muito direto, mas deixa aquele gostinho amargo na boca, né, ao término da leitura. Enfim, interessante também. O próximo conto que eu vou indicar pra vocês está aqui no A Vida Como Ela É. O A Vida Como Ela É, na verdade, são contos assim super curtos, que geralmente vão girar em torno de, né, dramas familiares, envolvendo traição ou algo do tipo, né, mas a gente tem um conto aqui, que é o conto de número 23, que destoa absurdamente de tudo isso, gente, e é espetacular. O conto se chama Cemitério de Bonecas. Então aqui a gente vai conhecer a história desse médico, o bonachão,
que todo mundo considera como se fosse um santo, né? Porque, enfim, ele adora cuidar das criancinhas, dos órfãos, não sei o que lá. Tanto é que um belo dia ele abre um orfanato só para meninas. E aí esse cara que é considerado esse santo nessa comunidade, né, vai ser uma das pessoas que vão trabalhar ali naquele orfanato também. Ele tem ali uma mulher que é meio que a governanta do lugar, que também é uma mulher assim que aparentemente ela é muito bacana, ela era parteira, se eu não me engano, também muito conhecida e bastante querida ali na comunidade, enfim, é meio que uma coisa natural que ela vá trabalhar nesse novo orfanato. E aparentemente o lugar é o orfanato modelo, então vira e mexe eles recebem a visita de repórteres, então assim, parece que tudo tá indo às mil maravilhas, só que não vou contar pra vocês o desfecho, mas veja o título, Cemitério de Bonecas. Esse é aquele tipo de conto, assim, destruidor, assim, sabe? Então você tá lá de boas, lendo, sei lá, 2 ou 3 historinhas por dia, você chega ali no Cemitério de Bonecas, vou ler mais um, e aí quando você termina de ler, você fecha o livro, larga, você não quer mais olhar pra ele por, sei lá, um mês, porque a história é realmente pesada. Tanto é que, assim, o tom que o Nelson Rodrigues usa pra contar essa história do Cemitério de Bonecas é outro. Então você não tem aquela ironiazinha gostosa, né, aquelas historinhas que você meio que já sabe o que vai acontecer no final, não. Aqui é uma coisa mais séria mesmo. É o tipo de conto que tem aquele tom de denúncia, de olha só, você fica aí prestando atenção na vida dos seus vizinhos, mas olha o que poderia estar acontecendo, o que deve estar acontecendo aí na sua comunidade, você não sabe. Interessantíssimo, minha gente. Então fica aqui a dica pra vocês. Agora, como não poderia deixar de ser, eu vou indicar pra vocês um conto do maravilhoso Edgar Allan Poe, meu contista, meu autor favorito da vida inteira, mas enfim. Tô sempre indicando coisas dele pra vocês por aqui, não é mesmo? Porque ele é maravilhoso mesmo, tá? Dá licença. Então, hoje eu vou indicar pra vocês o conto que abre este livro maravilhoso. Dá só uma olhada nisso, gente. Essa edição ficou tão linda. Esse aqui é o Histórias Extraordinárias. Esse livro ficou bastante tempo sendo publicado pela Companhia das Letras naquela ediçãozinha de bolso. E no final do ano passado eles lançaram essa edição linda de doer. Dá só uma olhadinha. Então, assim, tem algumas ilustrações ali abrindo cada um dos contos. Ah, passou um beija-flor ali na janela. Então, o conto que eu vou indicar hoje pra vocês é o Ligeia. Dá só uma olhada aqui na ilustração que a gente tem abrindo o conto. Gente, Ligeia é um daqueles contos base do Edgar Allan Poe. Então, se você nunca leu Ligeia, você realmente precisa ler, porque assim, a gente sabe a fórmula que o Poe usava para escrever seus contos, né? Então ele já começava a criação das suas histórias pensando no efeito que ele queria causar no leitor. Ou seja, ele meio que escrevia a história de trás para frente. Então ele já tinha o final, ele já tinha ali o efeito que ele queria causar, então ele contava toda a história até chegar aos finalmente, digamos assim. Então os contos dele tem sempre aquela impressão de começarem devagarinho e de repente irem criando aquela bola de neve, e quando chega o final você fala, o quê? E isso é maravilhoso, mas enfim, no Ligeia a gente vai ter aqui a história desse rapaz que se casa com a Ligeia, que é essa moça linda, inteligentíssima. Então este homem tinha uma admiração por ela que ia muito além ali da beleza, do companheirismo, do casamento, enfim. Mas aí um belo dia a Ligeia adoece. O que vai acontecer com ela, né? Aquilo que acontece com praticamente todas as heroínas de Poe, não é mesmo? Ela vai vir a falecer. Com a morte da Ligeia, ele vai, né, tornei-me um ébrio, aquela coisa toda, né? Então ele vai se transformar num viciado em ópio, vai cair em desgraça, até que um belo dia ele vai conhecer uma outra moça chamada Rowena. Também é uma moça muito bonita, mas uma beleza totalmente diferente da Ligeia. E aí ele vai passar esse casamento, né, esse segundo casamento inteiro dele, se lembrando, né, da primeira esposa que ele perdeu, enfim. Até que um belo dia essa segunda esposa também adoece. E aí eu não vou contar pra vocês o que é que vai acontecer, mas o final, o desfecho dessa história é impressionante. Então deixo aqui a dica pra vocês desse conto maravilhoso. Então assim, está no domínio público, você pode lê-lo na internet em trocentos sites. Agora, se você realmente depende de traduções, essa edição aqui traz a melhor tradução das histórias de Poe que nós temos no mercado hoje em dia, tá, gente? O tradutor é o José Paulo Paes. E além das histórias extraordinárias, essa edição traz também alguns textos de grandes autores sobre, né, o nosso amigo Poe aqui. Então nós temos textos do Júlio Cortázar, do Jorge Luiz Borges e de Charles Baudelaire. Ou seja, esta aqui é uma edição imperdível. Então vou deixar o link para onde vocês podem encontrar lá na descrição do vídeo também, hein, minha gente? Vale muito a pena. O próximo conto que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu vou indicar, tá aqui nessa coletânea de contos da Jhumpa Lahiri chamada Intérprete de Males.
O conto que eu vou indicar pra vocês abre essa coletânea e ele é chamado de Uma Questão Temporária. Não vou mentir pra vocês, quando eu comecei a ler essa história, eu pensei assim, poxa, mas que mais do mesmo, né? Uma historinha meio xoxa ali de um casal que recebe um aviso no apartamento deles de que você vai ter ali uma manutenção na eletricidade do prédio, então durante alguns dias pode ser que, né, a eletricidade seja cortada ali no prédio por algumas horinhas. E aí tá, né, uma coisa bastante corriqueira ali na vida daquele casal. Só que aí a gente começa a acompanhar um pouquinho a história dele e a história dela. E aí a gente vai descobrindo que o casamento não está indo bem das pernas. Então algumas coisas aconteceram ali que deram uma boa desgastada nesse casamento. Então os dois eram apaixonadíssimos, né, muito felizes no casamento e tudo mais. E eu só vou contar uma coisa que aconteceu, fiquem tranquilos, não vou dar spoiler, que é o seguinte, né, eles tiveram ali uma gravidez. Mas o desfecho dessa história aqui também é uma coisa assim de cortar o coração. É como eu disse pra vocês, eu comecei lendo esse conto assim com uma certa impaciência. Eu já tinha lido um livro dela chamado Oxará e tinha gostado bastante, então eu acabei comprando algumas outras coisas dela pra deixar por aqui, pra ir lendo aos poucos. E quando eu peguei esse conto pra ler, eu já fiquei assim, poxa, mas é isso aí, né? Esse aqui é mais um daqueles contos que vai virando uma bola de neve gigantesca. Então assim, conforme você vai adentrando ali na vida particular desse casal e vai descobrindo o que é que está errado com eles e o que é que eles estão fazendo para consertar ou não, né, ou estragar de vez a relação, é um negócio impressionante. E quando a gente chega ali aos últimos parágrafos dessa história, sério, talvez vocês precisem aí de alguns lencinhos, viu? É uma história muito triste, mas assim, muito triste mesmo. Mas vale bastante a pena a leitura, viu? É o tipo de coisa que faz você olhar pra sua vida de um jeitinho um pouquinho diferente, sabe? Fica aqui a dica pra vocês também. Depois vou indicar pra vocês também um conto de ficção científica, eu diria, do Ray Bradbury, que está aqui nessa coletânea de contos dele, ó, A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos. Inclusive faz bem pouco tempo eu fiz uma resenha do Fahrenheit 451. Aliás, eu refiz a resenha que já tinha bem antiguinha aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima pra vocês darem uma olhadinha também. E é até bom fazer isso de vez em quando, porque, né, a releitura que a gente faz depois de 5, 6 anos, né, é sempre mais, como é que eu vou dizer? Tem sempre algumas coisas ali que a gente não pesca na primeira leitura, enfim, na segunda a coisa já fica mais clara pra você. Então por esse motivo que eu ando refazendo alguns vídeos aqui do canal. Mas então, esta é uma coletânea de contos e o conto que eu vou comentar com vocês é o conto que abre esse livro, que se chama Uma Pequena Viagem. Então aqui a gente vai acompanhar a história dessa senhorinha, aliás, de um grupo de senhorinhas, num futuro distante em que viagens a Marte é uma coisa bastante corriqueira. Mas assim, elas já estão em idade bastante avançada. A personagem principal aparentemente tem 82 anos, alguma coisa assim, a mais velha já passou dos 90. E o que elas fazem, na verdade, é o seguinte, elas já estão em Marte, veja bem. E aí o que elas fazem é cair na lábia de uma pessoa que vai vender pra elas um pacote de viagem em direção ao Senhor. Então elas decidem que a vida já tá acabando mesmo, não é mesmo? Elas caem nesse golpe, pagam ali, sei lá, $1000, enfim, é uma quantia absurda, pra fazerem essa viagem. E aí o que acontece é o seguinte, o organizador da coisa toda vira pra elas e diz assim, não, então, né, a gente tem aqui essa data marcada pra viagem, mas a nossa aeronave ainda não está pronta, então vamos adiar um pouquinho, né, uma semana aí. E aí quando vai se aproximando a data, né, que eles tinham prometido pra viagem, aí ele arruma uma outra desculpa, diz assim, não, então a gente precisa de combustível, não sei o que lá, enfim. Desculpas atrás de desculpas, já faz, sei lá, meses que elas estão ali esperando, né, finalmente por essa viagem, né, rumo ao Senhor. Até que finalmente elas se revoltam ali com aquele cara e resolvem, né, checar por si mesmas, né, o que é que tá levando, né, essa viagem a ficar sendo adiada o tempo todo. Não vou dizer pra vocês o que é que elas descobrem, mas assim, o interessante aqui nesse conto é que aparentemente o Ray Bradbury está fazendo uma crítica aqueles grupos de seitas que vira e mexe aparecem, mas que nos anos 60 e 70, né, apareciam muito mais. Então você pagava ali uma grana preta pra ficar, sei lá, afastado numa chácara, qualquer coisa do tipo, e ter ali experiências com extraterrestres e coisas do tipo. Vocês já devem ter ouvido histórias, né, desse tipo de seita. Inclusive algumas dessas seitas, no fim das contas, acabam se suicidando. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Aparentemente, Ray Bradbury está criticando esse tipo de organização, entendeu? Então é um conto bastante interessante aqui nessa coletânea. Fica a dica aí pra vocês também. Na sequência, eu finalmente comecei aqui a ler esse livrinho que eu ganhei da Letícia, já tem um tempinho. Esse aqui, então, é aquele livro de contos completos da Clarice Lispector. E eu li, então, o primeiro conto dessa coletânea, que está num livro dela chamado Primeiras Histórias. O conto se chama O Triunfo. E aqui a gente vai acompanhar a história de uma mulher que
que não aceita ser rejeitada. Praticamente é isso que está acontecendo aqui, minha gente. Ela acorda então e percebe, né, naquele momento do acordar, naquele primeiro momento de abrir de olhos e tudo mais, que a casa está muito silenciosa. E aí aos poucos ela vai se lembrando do porquê a casa está muito silenciosa. Aí ela vai se lembrando da briga que ela teve com o, enfim, namorado, marido, seja lá o que for, no dia anterior. E aí ela vai se lembrando aos poucos também de que essas brigas eram uma coisa corriqueira e que ao final dessas brigas o homem sempre virava pra ela e dizia: olha só, eu vou embora. E ela nunca levava a sério essas ameaças, até que um belo dia ela acorda e o homem realmente não está mais ali. Então ela levanta, né, vai vendo, por exemplo, que o livro que ele estava lendo já não está mais na cabeceira, as roupas não estão mais ali, enfim. Então primeiro ela vai passar por aquele momento de desespero ao perceber a ausência daquela pessoa. E isso tá mesclado também com o medo de que aquela pessoa não volte nunca mais. Então eu não vou contar pra você o desfecho desse conto, mas tudo se passa ali naquela manhã, com aquela mulher remoendo ali tudo que aconteceu na noite anterior e o que ela vai fazer agora, enfim. No fim das contas, esse aqui também é um conto bastante triste, principalmente quando a gente para e pensa que realmente essa é uma história de uma mulher que não aceita ser rejeitada. Enfim, Clarice Lispector não passa a mão na cabeça de ninguém, não é mesmo? Por fim, o último conto dessa leva que eu vou indicar pra vocês é o que abre essa coletânea aqui de contos do Eça de Queiroz, chamada então 10 Contos Escolhidos. Esse livrinho saiu no ano passado, se eu não me engano, pela José Olímpio. E ele traz ali uma seleção de contos muito bacanas do Eça de Queiroz. O conto que eu vou indicar para vocês é o que abre então esse livro, que é então o Singularidades de uma Rapariga Loura. Esse aqui é um conto sobre cleptomania. Então o que a gente tem aqui, na verdade, é a história desse rapaz que mora na casa do tio e trabalha na loja do tio. O tio aparentemente é dono de um armarinho, então é meio que aquele cenário do Alchak Pelote lá do Balzac. Eu vou deixar o link para esse primeiro livro, né, o livro que abre a comédia humana aqui no canal, né? Aliás, o link tá aqui no card, viu, gente? Eu tô apontando pra cima e falando do canal, mas enfim, vocês entenderam. Então é aquele ambiente de século XIX, você tem ali esse rapaz trabalhando no armarinho do tio. Na vizinhança, né, na casa da frente, mora uma mulher ali por volta dos seus 40 anos, muito bonita, vestida de luto. Então assim, é uma mulher que chama muita atenção, até que um belo dia as pessoas passam a perceber que ela tem ali também uma filha, que é uma filha muito loura, muito linda, muito delicada e etc. E é claro que o nosso narrador vai se apaixonar por essa moça. Essa história aqui, na verdade, vai ser contada muitos anos depois. Então assim, o narrador mesmo da nossa história é um rapaz que está fazendo uma viagem e aí na hospedaria ele vai conhecer então esse rapaz que vai contar essa história pra ele, certo? Só que assim, esse é um conto que me enganou direitinho. O Eça de Queiroz tem alguns contos assim fantasmagóricos, meio Poe assim também. E aí ele vai contando que depois de ele ter ouvido essa história toda desse homem que já beira ali seus 70 anos de idade, ou seja, ele está contando memórias da juventude, né, pro interlocutor, ele vai comentar sobre a impressão negativa que ficou nele, né, depois de ter ouvido aquela história. E do jeito que ele fala a respeito dessa impressão, parece realmente que a gente vai ler uma história de horror daquelas, né? Vou ler um trechinho para ver se vocês me entendem. Olha só, existe no fundo de cada um de nós, é certo, tão friamente educados que sejamos, um resto de misticismo, e basta às vezes uma paisagem noturna, o velho muro de um cemitério, um ermo ascético, as emolientes brancuras de um luar, para que esse fundo místico suba, se alargue como um nevoeiro, encha a alma, a sensação e a ideia, e fique assim o mais matemático ou o mais crítico. Tão triste, tão visionário, tão idealista como um velho monge poeta. A mim o que me lançara na quimera e no sonho fora o aspecto do mosteiro de Rastelo que eu tinha visto a claridade suave e outonal da tarde na minha doce colina. Então juntou aquela história que ele tinha ouvido do cara com o aspecto desse mosteiro, né, meio fantasmagórico que ele viu ali naquela tarde e pronto, né? Ele ficou nesse estado em que a maioria das pessoas ficam quando avistam ali o muro de um cemitério, mas enfim. Então esse senhorzinho vai contar pra ele sobre o dia em que ele conheceu essa vizinha loura e maravilhosa e tudo mais. Ela vai então até o armarinho do tio e pede pra ver ali os lenços indianos que ele tem, ou seja, uma coisa assim feita de seda muito cara, enfim. São artigos muito caros os que ela pede pra ver. E aí, o que acontece? Tá todo mundo ali prestando atenção na moça linda e maravilhosa, na mãe que também é linda e maravilhosa. E aí depois que elas saem, né, fazem ali a compra delas e tudo mais, some dali uma caixa contendo ali os lenços.
E aí ninguém sabe explicar direito o que aconteceu, pra onde é que foi essa caixa, enfim. O tio ameaça tirar do salário do sobrinho, né, o preço ali daquele negócio, porque afinal de contas era o sobrinho que devia estar tomando conta daquilo e não estava lá olhando a moça bonita, enfim. Depois desse acontecimento ele continua contando, né, a vida romântica dele, como ele estava apaixonado por aquela moça e tudo que ele faz pra se casar com ela, enfim. Aliás, para pedir-lhe em casamento, então o tio é contra o casamento. Inclusive vai expulsar o sobrinho de casa. E aí a gente fica pensando assim, poxa, mas precisa tudo isso? Se fosse o tio da moça impedindo o casamento, a gente entenderia, mas como é que o tio do rapaz vai fazer? Enfim, o que esse tio na verdade está fazendo é deixando com que esse sobrinho quebre a cara sozinho, entendeu? E aí muitos anos vão se passar, esse sobrinho vai fazer uma fortuna, e enfim, reviravoltas vão acontecer na vida dele e ele vai entender um belo dia por que é que o tio era contra o casamento. Não vou contar mais nada pra vocês. A história é muito boa, mas é aquilo que eu falei pra vocês. O ambiente que o Eça de Queiroz vai criando pra gente no início da história dá a impressão de que a gente vai ler ali uma história de fantasma, alguma coisa do tipo. E não é bem assim, tá? Então, fui trouxa, mas tudo bem porque o conto é bem legal. Bom, acabou a bateria da câmera, eu precisei dar uma mexidinha aí, então deve ter saído alguma coisa do lugar aí, mas tudo bem, né, gente? Que eu me lembre, só faltava me despedir de vocês. Então é isso. Deixo aqui a indicação desses 10 contos bacanas pra vocês. Caso vocês tenham aí outras indicações de contos bacanas que vocês querem que eu comente por aqui ou lá no blog, deixa pra mim nos comentários. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.